Então o tema da mensagem é Saltando para o Novo. E eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 8 ao 13. Se você trouxe Bíblia, se você tem aí no seu smartphone, o aplicativo da Bíblia, por favor, leia a palavra de Deus. Eu posso fazer um merchan aqui? Gente, eu tenho um devocional dentro do YouVersion. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para o YouVersion, se você puder passar lá, entra lá, Robson Correia, e acompanha. E o próximo que vai sair é dia 1º de setembro, e o tema é Do Nada Deus Faz Tudo. Eu acho que, por que eu estou falando? Porque tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo está ministrando sobre vocês ao meu coração. Que do nada Deus faz tudo. Na nossa igreja, esse é o ano profético da criatividade. Então no começo a terra estava sem forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre o abismo. E depois diz, Deus criou, Deus criou, Deus criou. Do nada Deus faz tudo. Então creia que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Diz assim, a partir do 8 ao 13. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. O cenário aqui é terrível, no primeiro versículo. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Que o Espírito Santo possa falar conosco em nome de Jesus. Saltando para o novo. Se tem uma coisa que assusta, é o novo. O novo assusta. Eu imagino que assustou Abraão quando o Senhor falou assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas assim, eu te mostrarei, mas vai. É o novo. Imagino ali o dilema interno de Abraão. Moisés um dia estava cuidando de umas ovelhinhas, numa boa, com a vida para ele resolvida, o negócio é isso mesmo, pastor de ovelha, estou bem aqui com meu sogro, casado, está tudo bem. Aí o Senhor aparece para ele numa sarça, coisa que nunca tinha acontecido, e o novo chamou a atenção de Moisés, porque Moisés começou a ver que aquela sarça não se consumia. Era o novo. Jesus era o novo no seu tempo, tanto que os fariseus, os doutores da lei, não conseguiam compreender a linguagem, o jeito que Jesus se comportava. Como esse homem, quem é esse? Se não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro? Como esse homem comum, simples, da Galileia, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Como esse Galileu está trazendo tantas novidades? O novo mexe, o novo surpreende, o novo tira a gente do lugar. E Deus quer nos levar sempre a novos níveis. Nosso Deus é um Deus de novidades. Até estava olhando aqui quando passou o vídeo, lá em Poconé, eu não vi aqui, mas lá em Poconé está escrito em uma placa, novos começos. Porque na presença de Deus, a expectativa é sempre de viver algo novo. Diante de Deus eu sempre estou esperando alguma coisa, há uma expectativa pelo novo, pelo surpreendente, pelo sobrenatural, porque o novo de Deus carrega o milagre, o novo de Deus carrega o sobrenatural.
O novo de Deus sacode a gente. O novo de Deus joga a gente para lá, joga a gente para cá. E aí começa dizendo aqui o versículo 8, que em Listra havia um homem paralítico, aleijado dos pés, desde o nascimento. É interessante falar que é desde o nascimento. Ou seja, se é desde o nascimento, ele nunca tinha experimentado. Ele não sabia o que era o gosto de andar. Ele andava à margem da sociedade. A gente for pensar na vida desse homem, é um carregando ele para cá, outro para lá. Nos dias atuais, ainda há algumas facilidades maiores. Mas imagina naquele tempo, vivia ali sentado. Eu acho interessante também o texto dizer que ele vivia ali sentado. Ou seja, era uma vida paralisada. A vida dele era aquela, desde o nascimento, e aí ele ficava por ali, e era aquilo que tinha. Eu quero fazer algumas aplicações no seu coração, e a primeira que faço é a seguinte: é um questionamento à sua vida. Há quanto tempo você está do mesmo jeito? Homem paralítico, aleijado desde o nascimento, vivia ali sentado e nunca tinha andado. Há quanto tempo você está do mesmo jeito? Está caindo isso aqui, mas deixa. A porta, sabe quando a vida vira uma gambiarra? Você já foi numa casa que é cheia de gambiarra? Aí remenda um negócio aqui, puxa, eu tenho pavor de gambiarra. Então você remenda um negócio e puxa um fio para lá, e aí aquilo que era para ser provisório se torna contínuo. Cuidado para você não pegar aquilo que é provisório e tornar um hábito. Tem fases da nossa vida que elas são provisórias, mas porque nós não nos posicionamos, ela se torna a nossa vida. Eu vivo no provisório, eu vivo no cheque especial, eu vivo no limite, e a vida vai sendo levada desse jeito. E há quanto tempo eu estou desse jeito? Há quanto tempo? Eu acho normal um casamento assim. Queridos, aqui temos casais, aqui somos adultos. Não são poucas as vezes que eu atendo casais que estão há 6 meses sem relação sexual. Isso é um assunto sério. Isso é um assunto que não pode ficar esquecido. E eles acham normal. Eles viraram amigos dentro de casa. Há quanto tempo desse jeito? Há quanto tempo eu estou no SPC? Há quanto tempo eu estou no Serasa? Há quanto tempo a minha empresa está assim? Há quanto tempo não sobe? Quanto tempo o lucro não aumenta? Há quanto tempo eu estou estagnado? O conformismo impede o crescimento. O conformismo... não está passando aqui não, mas amém, glória a Deus. Eu pensei que estava. Aleluia. O conformismo impede o crescimento. Pessoas conformadas não gostam do novo. Pessoas conformadas não têm expectativas. Pessoas conformadas, elas não querem encarar desafios diferentes. E é difícil, irmãos, eu sei que é. Esses dias eu estava falando para a minha igreja, comentei com o Samuel. A gente está construindo agora uma igreja de crianças, voltada para crianças, a mini base. E a gente comprou um prédio atrás da igreja, um galpão, e está fazendo um anexo, e nesse momento estamos em obra. E Deus colocou em meu coração, para nós temos uma chácara, essa chácara não tem nada, nós vamos construir chalés para cuidar de casais. Vai ter terapeuta, psicólogo, eu quero fazer um lugar para casamento. E eu trazendo isso para a igreja, né? E tem algumas pessoas que ficam olhando para você assim, com a cara, tipo assim, o que é isso? Eu falei, gente, vocês acham que eu estou fazendo isso aqui para quê? Para mim, era melhor não mexer com isso, não mexer com obra, não mexer com negócio de chácara. Nós temos uma escolinha de futebol, 70 crianças, tem 2 campos, tem futevôlei, beach tennis, tem um monte de coisa, isso dá trabalho. Para você administrar isso tudo, administrar a gente, né? Isso custa. Falei, gente, isso aqui não é para mim. Isso aqui
se chama reino de Deus. Isso é uma igreja ser relevante aonde ela está. Não é só sobre ter uma parede aberta, uma porta aberta no domingo para o povo entrar. A igreja tem que oferecer muito mais para a sociedade. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu falo, gente, nós temos que entrar nessa. E é simples, não é, irmãos? A gente está pagando, eu estou aqui careca, porque eu estou num voto. Eu estou há quase um ano, eu fiz um voto com Deus. E eu rapo a cada 15 dias a minha cabeça aqui no zero. Teve gente que achou que até que eu estava com câncer. O outro achou que eu estava fazendo implante, né? E as pessoas, só que você não vai ficar falando para todo mundo, não, isso aqui é uma coisa espiritual. Porque coisas espirituais, só quem é espiritual entende. Tem gente que vai dizer, isso é babaquice, isso é besteira. Eu confio, eu creio em voto espiritual. Eu creio nisso. Eu creio. E aí nós compramos esse lugar para as crianças, nós demos uma entrada de R$200 mil e todo mês é 50 mil. Eu falei, Jesus do céu. Porque não é só isso. Tem todo, a gente paga uma outra área que comprou, e é um tanto de coisa. Eu falei, Jesus amado. O coração chega, dispara. Mas eu entendo que a provisão vem porque a gente quer o novo. O novo vem porque Deus está falando, não tem novo. Se a gente não entender que Deus quer nos tirar daquela situação que estamos há anos do mesmo jeito, na mesma estação, fazendo as mesmas coisas. Então você precisa mudar. Até a rua que você passava sempre, muda de rua. Fazer algumas coisas que vão mudando. Isso não isso é sobre mudar a mentalidade. Ir para o novo é isso. Gente, nós estamos no tempo do ChatGPT. Estamos no tempo do IA. Se nós não nos atualizarmos, nós ficamos para trás. Nós somos espirituais, mas nós temos que usar essas ferramentas para a glória de Deus. Por isso nós temos que estar conectados naquilo que está acontecendo, entendendo aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Há quanto tempo você está do mesmo jeito? Que área da sua vida está do mesmo jeito? Eu vim aqui para trazer uma palavra de vida para você. O Espírito Santo quis trazer isso para você. É tempo de viver algo novo. É tempo de experimentar algo novo. Há quanto tempo você não faz uma viagem em família? Porque você está trabalhando, mas não vê nada acontecer na sua vida. Viaja com a sua família. Eu não tenho dinheiro, sei lá, vai aí na beira de um rio e fica lá. Muda algumas coisas. Muda algumas coisas. Eu não gosto de cinema, eu não gosto. Mas eu comecei a ir no cinema e vou algumas vezes por causa da minha família. Porque para eles é importante eu estar lá no cinema. Para mim é algo novo e que eu não sou muito chegado. Fui assistir o Superman e assim, não gostei. Mas eu fui. E o meu filho dizia, o pai está aqui. O pai veio. Sabe, o novo nem sempre é aquilo que eu quero, mas é aquilo que é necessário. O novo é sobre uma necessidade. Sabe, F5, atualiza. Atualiza, que Deus quer fazer na sua vida. Ah, mas eu nasci em 62, não tem problema, mas você está em 2025. Nós não estamos mais em 60, em 50, em 70. O tempo é agora. O tempo é agora, a necessidade é agora. A gente não vem, quantos vieram aqui colocar um dinheiro no gasofilácio? Não porque não queria, porque hoje você pega, você aponta uma câmera e você faz. É o tempo. As coisas estão aceleradas, estão acontecendo. O que hoje está lá em cima, daqui 6 meses, já ficou obsoleto. E o que eu estou fazendo? Como eu tenho me comportado nesse mundo? Qual a minha postura diante daquilo que precisa acontecer? Aí quando você chega no versículo seguinte, diz que esse homem, aleijado de nascença, ouviu falar de Paulo. E quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé.
fé para ser curado. Isso é extraordinário. Esse homem ouviu Paulo falar e ele falou: tem alguém que pode me ajudar. Mas quando Paulo olhou para esse homem, ele identificou algo diferente nele. Havia uma sede. A partir daquilo que Deus identifica em nós, começa o processo da cura e o avanço para o novo. Veja bem, que a cura veio quando o apóstolo Paulo olhou para ele e identificou nesse homem fé. Mas eu quero viver isso, viver aquilo. E o que Deus está vendo em nós? Como Deus está olhando o meu coração? Como Deus olha para mim? Nós fazemos leitura das pessoas, não fazemos? Fazemos. A gente olha para alguém e fala: o fulano é assim, o fulano é assado, o fulano é metido, esse aqui é muito quieto, esse aqui é sanguíneo, agitado, esse aqui é colérico, mais irado, não, esse aqui é melancólico, meio choroso. A gente avalia as pessoas, e nós vamos olhando para elas: não, esse aqui eu posso me relacionar, esse aqui. Imagina o Senhor, que conhece o nosso coração, que a Bíblia diz que é a terra que ninguém passou, mas Ele passa. A partir daquilo que Ele identifica em nós, é que vai acontecer cura, e vai nos levar para o novo. A promoção do céu é a partir daquilo que o Senhor olha em mim e em você. Esse homem tinha fé, o apóstolo identificou isso nele. O que há em nós hoje? Há uma fé para viver o extraordinário, há uma fé para o sobrenatural, há uma fé para modificar as circunstâncias que eu vivo hoje. É a partir de mim, não é sobre o que está acontecendo aí fora. Esse mundo está perdido, babilônico, jaz no maligno. Mas quando o Senhor olha para mim, olha para você, Ele diz assim: opa, eu vou entregar na mão dEle, eu vou entregar na mão dela. Eu fiz um casamento agora, tem umas 3 semanas, de um rapaz que era homossexual. Quando ele chegou na igreja, ele morava com outro rapaz. E ele chegou, ele ia, claro que você identificava isso. E ele começou, foi lá, reconciliou, era crente, afastado, desviado. Reconciliou, e ele estava lá. Aí um dia falaram assim: pastor, ele canta muito bem e tal. Eu falei: rapaz, mas como? Como botar para cantar? Como? Ele está aqui, mas eu não sei. Olha a vida que ele levava, todo mundo sabe. E aí eu fui sentar com ele para conversar. E ele contou toda a história dele. Eu vi verdade, eu vi transparência, eu vi desejo de mudança. E eu olhei para ele e falei o seguinte: eu vou colocar você no louvor. Isso tem uns 7, lá no começo da igreja, 7, 8 anos atrás. Eu só quero pedir uma coisa para você: honra esse voto de confiança, primeiro de Deus e depois do seu pastor. E se você for fazer uma besteira, me avisa. Quando você estiver passando qualquer situação, me avisa. E durante esse tempo eu fui cuidando desse rapaz. Ele chegou a me ligar 10, 11, pastor isso e aquilo, e eu ia ali com ele. E ele foi para o louvor, e ele foi sendo tomado pelo Senhor, sendo aperfeiçoado. E aí, no aniversário dele eu dava uma ferramenta. Eu dei uma caixa de ferramenta, eu dei chave de fenda, eu dei alicate, eu fui dando coisas. Você está entendendo? Eu estou chegando no discipulado. E ele foi assimilando, ele foi assimilando, ele foi assimilando. E ele mexendo com mídia social, e eu entreguei as minhas redes sociais para ele cuidar, e assim ele ficava mais perto de mim. E eu fui cuidando, fui cuidando, fui cuidando. Ano passado chegou uma moça na igreja. Essa moça se converteu, essa moça foi batizada. Essa moça passou por um processo de discipulado, com uma dor, com sofrimentos da vida também. E eles se conectaram, noivaram, e esses dias eles casaram.
E eu já fiz, são incontáveis os casamentos que eu fiz. Mas esse havia algo diferente. Até hoje, quando eu lembro, eu fico emocionado. Eu me lembro que quando eu estava de frente, ele de costa, que a noiva ia vir. Eu falei assim: ela está linda. Linda a esposa que o Senhor te deu. Esse é o novo de Deus para você. E ele orava e dizia: obrigado, Jesus. Ele só na minha frente, baixinho: obrigado, Jesus. Eu sei quem eu era. Só o Senhor podia fazer isso. Eu sei quem eu era. Ele olhou para mim e falou assim: obrigado, pastor. Sem o Senhor, sem o seu voto de confiança, eu não estaria aqui agora. Naquele dia, eu não estou me comparando com Paulo somente na circunstância. Eu identifiquei que aquele rapaz queria mudar. E quando Deus olha para nós, quando pessoas olham para nós e vê que vale a pena dar um voto de confiança, investir, Deus faz. O nosso Deus é Deus de abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante, plena. E quando Ele olha para nós, Ele fala: eu posso fazer na vida dele, eu posso fazer na vida dela. Mas o que Ele vê em nós? Eu te pergunto: a tua fé pode te proporcionar milagres? A tua fé hoje é uma fé que proporciona milagres, como a daquele homem, sem andar, paralítico desde nascimento, mas tinha nele o desejo, tinha fé, e tinha alguém que ele sabia que estava atravessando o seu caminho, aquela era a oportunidade. É como Bartimeu: filho de Davi, filho de Davi, e o povo queria afastar ele, ele continuava gritando, e ele enxergou. É como aquela mulher, há 12 anos com hemorragia, fluxo de sangue, e quando Jesus passou, ela tocou na orla da sua veste e foi curada. Eu pergunto para você: e aí? Você tem fé? Você está rompendo em fé, aquela canção conhecida? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aí o versículo 10 diz assim: Paulo disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Levante-se, fique de pé. Jesus está falando hoje para mim e para você: levante-se, fique de pé. Deus quer levar você a um salto para as novidades já preparadas para a sua vida. Levanta, fica de pé. Deus quer levar você a um salto. Já está tudo preparado. Levanta, meu filho. Movimente-se. 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 Se movimentar. O novo é difícil. Eu comecei a fazer academia e fui, peguei gosto, mas é difícil as primeiras vezes. É difícil, você levanta peso, você vai, aí o personal fala: aumenta, bota mais, vai, você consegue, você aguenta, movimenta, vai. Agora é interessante da academia que você não fica com o mesmo peso, porque se ficar com o mesmo peso sempre não resolve. Você pegava 6 quilos, vai para 8, vai para 10, vai para 12, vai para 20, tem que aumentar o peso, porque senão o músculo acostuma e não faz mais diferença. Talvez você está acostumado com a musculatura espiritual que está frágil já, precisa aumentar. Talvez você acostumou com 5 minutos de oração, está na hora de aumentar para 20. Quem sabe você acostumou a ler Bíblia uma vez por semana, está na hora de começar a ler todo dia. Aumentar a tua musculatura espiritual. Movimente-se. Movimente-se em nome de Jesus. O Senhor nos chama hoje para isso. Saltar para o novo. Sair do lugar. E o novo é difícil. Eu lembro que a nossa igreja é a primeira igreja preta de Palmas. E na verdade a gente pintou de preta porque pelo local tinha muita poeira, terra em volta, ao lado era tudo uma poeira, e não encaixava, era um quadrado assim.
E a gente pintou de preto. E eu lembro que o vendedor da loja era da Assembleia de Deus. Ele falou: pastor, eu gosto tanto do senhor, o senhor vai pintar de preto. E eu falei: rapaz, eu vou ser preto. Depois que comprou, já tinha feito negócio, tudo. Ele ainda ligou para mim: pastor, eu posso mandar as pretas mesmo? Eu falei: as pretas. E é interessante que aí virou um marketing a igreja preta. E não era nem minha intenção. Então você já foi na igreja preta? Na igreja preta, na igreja preta? Eu falei: rapaz, o negócio deu bom. Como que é lá? Rapaz, parece que é de uns coreanos. Parece que o pastor lá é maçom. Aí o povo começa a fazer as suas conjecturas. E nem sabe que eu nem projetei nada. Porque para mim preto é uma cor. Para mim, se o pregador subir de camiseta, calçadinhos e tênis e de terno, para mim o que importa é o que vem. O que importa para mim é quem é ele no secreto. O que importa é como ele é como marido, como pai. E às vezes nós criamos coisas para mostrar uma capa, que é uma capa religiosa, mas que não tem a presença. É só uma religiosidade. Veja isso. O homem levantou, pulou, saltou, estava curado. Aleluia. Aí o versículo 11, 12 e 13, ele me dá um baque esse versículo. Que diz: ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós. Ó a mentalidade. Por quê? Eles estavam acostumados com aquela cultura de deuses. Adoração a deuses. Aí eles falaram assim: Barnabé é Zeus e Paulo é Hermes. Porque era o contexto que eles viviam, eles estavam presos naquilo. Só que nem Hermes e nem Zeus podia fazer alguém andar. Mas eles ainda estavam presos naquela cultura, naquela mentalidade, na formação deles espiritual. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas, flores, à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício para Paulo e para Barnabé. Guarde isso. A religiosidade não permite que eu veja coisas novas. O religioso, ele não consegue ver o novo. Quem matou Jesus? Religioso. Quem matou Jesus foi judeu. Quem matou Jesus foi crente. Foi fariseu, saduceu e doutor da lei. Gente que conhecia a palavra, a lei mosaica. Eles sabiam que Isaías anunciava o renovo. Mas eles mesmos não quiseram abrir o coração, porque tinha um domínio religioso sobre tudo aquilo. E Jesus veio quebrando tudo. Ué, curar no sábado pode? Seus discípulos não lavam as mãos para comer? Ou seja, Jesus ia nas parábolas quebrando, e fazendo com que o novo chegasse. Um jovem chegou para ele: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Honra teu pai e tua mãe, faz isso. Eu faço tudo isso. Honra o pai e mãe, eu amo a Deus, faço isso. O Senhor falou assim: então só falta uma coisa: vende o que você tem e dá aos pobres. Esse rapaz foi embora, porque ele era um religioso, mas não abriu o coração para a conversão. A conversão verdadeira, genuína, mudança de rota. Conversão é mudar. Na casa de Zaqueu, quando o Senhor falou: Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. Lá houve conversão. Lá houve conversão. Não sei qual foi o papo dentro da casa, mas sei que quando Jesus saiu de lá, Zaqueu já estava querendo restituir todo mundo. Quem ele lesou, não queria mais. Ele estava querendo resolver o problema. Dar aos pobres. É desejar querer o novo. Mateus, o cobrador de impostos, ou Levi, estava lá na coletoria sentado, cheio de promissório. Isso é coisa da minha cabeça, cheio de promissório. Para cobrar imposto ele não era bem visto. Jesus falou, passou por ele e falou: segue-me. A palavra diz: ele levantando, deixou tudo e o seguiu. Você entendeu a diferença? Levi quis seguir Jesus, o jovem rico deixou Jesus.
Tudo está numa decisão que você toma. Tudo está naquilo que você quer fazer diante de Jesus. Diante daquilo que Jesus coloca na sua frente. Que eu digo que não é proposta, mas é propósito. O que você tem feito? O mundo tem proposta, com Jesus eu tenho propósito. Quando estou preso a um sistema, tenho dificuldades de compreender uma ação sobrenatural. Quando eu estou preso a sistemas, eu fico bloqueado ao sobrenatural de Deus. Fico preso. Irmãos, eu danço com a equipe de dança da igreja. Tem gente que fica olhando para mim. Eu danço, eles estão lá, eu danço. Nós temos uma equipe de dança que é top, base dance. Você pode até procurar no YouTube que você vai achar, no Instagram. E eles fazem hip hop, faz tudo. Não é só aquele negócio. E não tem problema com quem faz. Eu só estou falando que para você se conectar com uma geração, tem que ter uma pegada diferente. Aquele movimento assim, para lá, é legal, uns 15 anos atrás. Porque se nós não ministrarmos sobre uma geração, alguém vai ministrar. Se nós não ministrarmos, vai ter youtuber que vai ministrar, vai ter influencer que vai ministrar. E nós temos que mostrar que nós somos assim. Que é para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que o Samuel tem que dançar, porque talvez ele não tenha perfil. Não é sobre isso. É sobre você ser usado por Deus naquilo que Deus faz você fluir. E eu não sou dançarino também não, faço só uns passinhos. Mas isso traz conexão. Traz conexão. Jesus está chamando eu e você para entender que nós não estamos presos a sistemas. Nós vivemos por princípios bíblicos. Pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Pecado. Pecado é pecado e não muda, é imutável. Pecado é pecado. E onde há pecado tem que ter conserto. Mas eu tenho que estar aberto para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Como Paulo escreveu à igreja de Corinto, que nós precisamos ter a mente de Cristo. A gente gosta dessa palavra, né? Do grego, metanoia. Mas será que a gente está mudando a mente? Será que a gente tem mudado? Não se começa algo novo numa mente velha. E não tem nada a ver com idade isso aqui. Olha o que Jesus falou em Lucas 5, 36, 37. Disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para costurar o coser em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odre velho. De outra sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á e os odres se estragarão. Você tem uma roupa velha, pega um remendo novo, não combina. Porque a hora que você vai costurar o novo no velho, aumenta o rasgo, porque o velho não suporta o novo. Ou seja, tem que ser uma transformação total, é roupa nova. Vestes novas. Vestes novas, alvo como a neve. Vestes novas. Não tem como colocar o vinho novo no odre velho. Ele não suporta, porque o vinho novo ele vai fermentar. E ele vai estourar o odre velho. Para o vinho novo que Deus quer derramar, tem que ter odre novo, odre renovado, odre que deseja, odre que está aqui pronto. Eu quero, Deus derrama, eis-me aqui. Eu estou aqui, derrama, Senhor. Derrama. Interessante que nós estamos falando do apóstolo Paulo. E Paulo teve embate com Pedro. Porque Pedro não entendia para que Paulo veio. Pedro estava com as cabeças nos judeus. Paulo tinha já uma mente missionária, os gentios, um novo povo precisava ser alcançado. Por isso eles tiveram embates. Embates acerca de alimentação, tantas coisas. Que ainda
Pedro tinha dificuldade de entender. Mas Paulo veio para trazer esse novo. Deus quer nos usar para o novo de Deus. Deus quer usar eu e você para algo novo nesse tempo. Seja em Tangará, Poconé, Palmas, no Brasil, no mundo, eu não sei. Deus quer fazer. Há algo novo do céu para acontecer. Ei, vocês não percebem? Isaías 43:19. Vê agora esse versículo. Ei, vocês não percebem? Estou fazendo uma coisa nova. Estou abrindo caminho no deserto e riachos no ermo. Ei, vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Estou abrindo caminho no deserto. Riachos no ermo. Gente, Deus quer fazer algo novo. Quer ver? O pregador quer acabar, o Espírito fala. Eu não tenho hora aqui, sei lá, Senhor. Lá em Tocantins já é quase 10 da noite. Aqui não, aqui é 8h40. Mas vou acabar. Quer ver? Quando o povo foi entrar na terra prometida, depois que eles atravessaram o Jordão, a palavra diz o quê? Imediatamente cessou o maná. Pode olhar no texto. Imediatamente cessou o maná. Aquele maná era para o deserto, não era para a terra prometida. A terra prometida tinha frutos novos. Aquilo que era do deserto foi para o deserto. Me sustentou no deserto. Agora tem uma terra nova, que tem frutos novos e que exige de mim uma postura nova. E assim, irmãos, a nossa igreja tem mais de 1.500 membros. Hoje ela aproxima de 2.000 pessoas, mas eu considero membros 1.500. E quando eu pastoreava 100, era uma coisa. É interessante isso, quando foi para 200, 300, 500, eu vi que eu tive que ir me rebolando, meu irmão, se movimentando, levanta e anda, pastor. Eu tive que me mexer. Quando ultrapassou os 1.000, eu falei, eu vou ficar louco. Porque não era mais um culto, é 3 cultos. Mudou, tudo foi mudando, o nível foi mudando, tudo foi mudando. E eu precisava mudar. Eu precisava estar ligado naquilo que Deus queria fazer. Eu não podia mais ter, não era mais aquele pastor de 100 membros. Eu sou a mesma pessoa, mas eu amadureci, eu cresci. Eu me relacionei com pessoas diferentes. Eu sentei em mesas novas. Deus foi derramando coisas novas em mim. Eu tive que entender qual era a estação agora, como lidar com isso. Quais são os passos novos, quais são os ministérios que precisam entrar agora. Eu precisei de mais pastores, eu tive que colocar a galera para estudar, para ter mais pastores, porque eu precisava de mais gente. Ou seja, a coisa foi mudando. E eu precisava acompanhar isso. Então é tempo de você ser um odre novo. Para de ficar vendo, querer remendar. O remendo é esquisito. Fica estranho. Uma parede, você tira uma janela e você coloca cimento, a marca fica. Eu falo que lá na igreja tem, e eu fico contrariado toda vez que eu olho para aquela parede. E eu falo, gente, o que tem que fazer aí? Falou, pastor, não tem jeito, só se nós emassar aí tudinho. Porque a marca do remendo fica. Então tira toda a gambiarra e remendo da tua vida. Vestes novas, vida nova. É tempo de saltar para o novo. E aí eu quero terminar com Isaías 11, 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um. Das suas raízes brotará um. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Esse Espírito dá sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Você quer andar no novo? É o Senhor que traz renovo, que faz coisas novas acontecerem. Ei, o que Paulo escreveu à igreja de Corinto? 5,17, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele, o renovo, volta lá. Ele vai colocar sobre você sabedoria. Ele vai colocar sobre você entendimento.
Ele traz conselho e poder sobre você. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 120 ficaram esperando esse Espírito lá em Atos 2. Esse Espírito veio, se manifestou. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Engraçado que o texto profético de Isaías diz que do tronco de Jessé surgirá um renovo. O nosso Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. E termino com essa frase: o renovo fará algo novo na sua vida.